Olá, sejam bem-vindos a mais um Singulares Podcast e eu sou a Diana Serioli. Hoje eu estou com uma pessoa muito especial, mas daqui a pouco a gente apresenta ela. Primeiro, agradecer ao patrocínio dos nossos grandes parceiros desde o início. Letícia Calçados, Cone Suambev e PAC Saúde Pimenta Bueno. Sempre juntos conosco desde o início nessa jornada incrível. Mas vamos... A minha amiga Rosineia. Gente, não é uniforme dos Singulares, tá bom? Por coincidência. Essa é questão de bom gosto também. Certeza. Nós viemos com camisetinhas, blusinhos da mesma cor. Rose, se apresenta pra gente. Quem é você? Bom, primeiro quero te agradecer, Diana, né, pela oportunidade, pelo convite de estar aqui falando um pouquinho sobre mim, sobre a minha profissão, né? Então, eu sou Rosineia Landim. Eu acho que assim, é difícil a gente estar se definindo, né? Mas resumir aqui, eu sou a filha do seu Oswaldo, da dona Iva, a esposa do Marcos, a mãe do Luiz Fernando e da Caroline, acho que é a parte mais importante. Né? E uma pessoa simples, que gosta do simples, que gosta de aproveitar a vida. Resumindo, essa sou eu. Muito bom. E você e sua família são de Pimenta? Não. Eu vim pra cá muito pequena, né? Não tinha nem 2 anos de idade. Meus pais vieram do Mato Grosso, se conheceram ali, se casaram ali. E aí a gente veio pra cá em busca dessas aventuras dos pioneiros aqui de Rondônia. E por que você escolheu fazer nutrição? Porque como a gente convive muito no dia a dia, eu sei que você já tem muitos anos de formada. Então, digamos assim, a impressão que eu tenho, que a nutrição ela tá mais na moda tem pouco tempo, né? Sei lá, 5 anos para cá. E você já tem muitos anos de formada. Então, por que a nutrição? Onde que foi esse start? Então, na verdade, não era aquele sonho de infância, né? Que a gente tem, eu quero ser isso, quero ser aquilo. Na verdade, quando eu terminei o ensino médio, eu fui para São Paulo, fiz vestibular, já estava matriculado na faculdade de fisioterapia. E meus tios de Porto Velho, que moram em Porto Velho, vieram para cá e falaram que estava abrindo a faculdade de nutrição. Eu sabia que eu queria algo na área da saúde, mas não tinha aquele definido ainda. Aí, como era mais próximo da minha casa, eu sou filha única, ia ficar longe dos meus pais, aquela coisa toda, eu resolvi fazer o vestibular lá, passei e fiz nutrição e me apaixonei. Que legal. E seus pais em Pimenta? Em Pimenta. Eu fiquei os 4 anos da faculdade, eu morei lá em Porto Velho com os meus tios e todos os feriados do ano eu sabia, porque eu queria estar em casa, né? Então, sempre uma vez ao mês eu vinha pra cá pra matar um pouquinho a saudade. Ah, que bacana. E puxa aí nas suas memórias, tem quanto tempo de formado já? 19 anos. 19 anos. Então, assim, essa pergunta você vai ter que pegar lá no baú. O seu primeiro atendimento, porque a gente sabe, você também é professora, a gente fica imaginando, assim, o primeiro atendimento dos alunos, existe essa preocupação. Como que foi o seu primeiro atendimento? Quais são as suas lembranças? Qual foi o seu maior receio? Realmente a gente não esquece, né? O meu primeiro paciente, eu costumo falar que eu não dormi à noite. O meu primeiro trabalho foi em hospital, né? Então, eu colei grau em dezembro, em 5 de janeiro eu já estava trabalhando no Hospital Municipal aqui em Pimenta. E chegou um paciente que ele tinha feito uma cirurgia, tinha um câncer no estômago, então ele estava um paciente de sonda, né, ali jejunostomia, e o médico me chamou pra gente ver a conduta, a dieta desse paciente. Aquilo deu aquele frio na barriga, né? Mas eu cheguei toda plena, confiante, claro. A doutora ali. E aí a gente foi, né? Fiz toda a conduta. Eu sempre fui estudiosa, né? Uma qualidade aí. Então, fiz. Mas quando foi à noite, eu não dormia com medo daquele paciente passar mal, daquele paciente ter uma diarreia, dele bronca aspirada. Quando amanheceu o dia, a primeira coisa que eu cheguei no hospital foi ver se o paciente estava vivo. Meu Deus, não matei aquele paciente. Graças a Deus. Muita responsabilidade. Graças a Deus, né? O paciente evoluiu bem, recebeu alta depois e foi tudo certinho. E é uma coisa assim que às vezes a gente até conversa, né? A gente sabe que muita coisa que acontece em sala de aula, a verdade, você vai aprender muito na prática, né? E claro, como você falou, uma qualidade é ser estudioso. E a gente não vê
infelizmente, não acontece muitas vezes, né? É uma qualidade cada vez mais rara nos alunos, mas isso vai diferenciar. O mercado seleciona, Verdade. né? Uhum. E o que você percebe que é mais difícil na alimentação das pessoas, nesse cuidado? No cuidado geral, você diz. Sim. Eu vejo assim, as pessoas hoje, elas têm muito imediatismo, né? Elas querem tudo muito rápido, muito prático, e isso acaba atrapalhando. Então, mudanças de hábitos, elas exigem persistência, constância, você querer de fato, né? Primeira coisa é você entender o porquê que eu quero mudar. Você ter um objetivo para aquilo e ir praticando, que quando você realmente tem um porquê, você não desiste tão fácil, né? Então, acho que assim, o principal motivo das pessoas terem essa dificuldade é o imediatismo em tudo. Alguém já chegou, por exemplo, passa um remédio. As pessoas querem a varinha mágica, né? E infelizmente não tem. Ou você muda, né, o seu estilo de vida, alimentação, atividade física, sono, que são, eu falo, os pilares, né, para se ter uma vida saudável, ou a conta vai chegar. Às vezes, agora, a gente jovem, né, não fica meio desregrado, mas a conta chega. E às vezes ela chega com um precinho bem, bem alto. É verdade. E a gente que é bem ligada, assim, gosta dessas coisas, conversa. É importante, cada vez mais eu vejo a importância da alimentação, da atividade física, do sono, e está comprovado cada vez mais que isso faz com que a gente viva mais e melhor, né? Com Você certeza. cuidar do seu eu do futuro. E, infelizmente, nós não temos muitas pessoas preocupadas com o agora. Mas eu não quero agora. Mas isso vai refletir no teu futuro, né? Vai diminuir a tua vida, às vezes, com as pessoas que você gosta. E a gente ser influência para os nossos filhos também, né? Para as pessoas que a gente ama, que tá ali próximo da gente. Porque como eu trabalho bastante voltado na parte infantil, eu vejo muito isso. Às vezes os pais querem que chega lá, que o filho tenha aquela alimentação, mas ele não é o exemplo dentro da sua casa, né? Ele não compra lá refrigerante, biscoitinhos recheados e quer que a criança não consuma, não queira aquele tipo de alimento. Aí fica bem complicado, né? É a questão do exemplo, né? Sim. Não adianta. Porque meu filho come tão mal, mas é você que leva essa comida para dentro de casa. Eu costumo falar que criança não tem dinheiro, não vai ao supermercado. Exatamente. Né? Quem faz esse trabalho são os adultos. Então, a gente tem que refletir nesse sentido também. Então, essa questão, por exemplo, na consulta, não sei se é o correto falar assim, é trabalhado comportamental primeiro? Toda essa abordagem de conscientização, né? Sim. Ela precisa acontecer. E no caso de crianças, como eu estava falando, a gente precisa trabalhar não só a criança, mas a família em si, né? Quem cuida, se tem uma babá, essa babá, os avós, que geralmente tem essa visita, ou os pais vão trabalhar, deixam na casa dos avós, e a avó gosta muito de mimar, e a gente tem essa cultura de que demonstrar amor, né, carinho, afeto, geralmente é presenteando com guloseimas. A gente tem essa cultura. Então, é algo que a gente precisa estar desmistificando ali também, nesse contexto. Eu gosto muito de falar também sempre assim. Não posso mais comer besteira? Não é isso. O problema é comer todos os dias. Tornar isso uma rotina. E né? achar que... E normalizar isso. E não é certo, não é legal. Não é o que vai te fazer bem, não é o que vai fazer bem para os seus filhos. A criança cresce comendo aquilo todos os dias... Porque aquilo que é praticado todos os dias torna-se hábito. Exato, né? Exato. Então, se eu como errado todos os dias, ou a maior parte das vezes, com certeza vai se tornar um hábito. Tá, e dentro dos seus atendimentos de nutrição, você está indo para duas vertentes, né? A nutrição infantil e a nutrição no autismo. Por que essa escolha? Então, eu costumo falar que essa parte do autismo, não foi nem eu que escolhi. Acho que eu fui escolhida, né? E a parte da nutrição infantil é por causa do meu trabalho mesmo, que na alimentação escolar do município, então a gente trabalha muito com crianças ali no dia a dia, né? E a gente vê quanto eles são promotores disso.
quando a gente faz atividades nas escolas, os professores, fomentando essa questão da alimentação saudável, das escolhas alimentares saudáveis, nós vemos que as crianças, elas têm esse poder de estar compartilhando, levando essas informações e cobrando a família sobre isso, né? E então isso aí me motivou bastante. Em relação ao autismo, também foi essa demanda. Porque dentro das nossas escolas, começou a aparecer muitos casos de crianças que os diretores relatavam de comportamentos alimentares, seletividade alimentar, alimentação muito restrita. E aí eu quis buscar. Porque na minha faculdade, né, lá atrás, a gente não estudou nada, eu não vi nada. E vejo que hoje também não está muito diferente nas graduações sobre o autismo. E aí eu quis entender como que a nutrição, como que a alimentação poderia colaborar na qualidade de vida dessas crianças, dessas famílias. E aí eu fiquei surpresa de saber o quanto ela era fundamental nesse processo, né? Quanto ela tanto no tratamento dessas seletividades alimentares, quanto na questão nutricional, cognitiva dessas crianças. Então, meus olhos brilharam para essa área e eu quis estudar, fazer cursos, e hoje eu estou fazendo uma especialização na área, né? Que bacana. E qual que é a abordagem principal, assim, nutricional no autismo, os benefícios que ela traz? Então, Jana, são muitos. Até um dos professores nossos da pós que eu estou fazendo, que é o Dr. Rogério Rita, que é um médico que trouxe todo esse conhecimento do autismo para o Brasil, foi buscar nos Estados Unidos há mais de 10 anos. Ele é muito convicto em dizer que ele não trata os sintomas, né, das pessoas com transtorno do espectro autista se não tiver a nutrição, se não tiver um nutricionista acompanhando, porque ele diz que é um trabalho perdido. Porque a base do tratamento é a alimentação. Olha isso. Né? Porque ela influencia no processo digestivo dessas crianças, que, fazendo uma analogia, é como se a maioria deles, é muito comum, é muito característico, não terem deficiências de enzimas digestivas, de produções do ácido clorídrico, viesse como um defeitinho de fábrica, algumas pecinhas ali que o corpo precisa para fazer todo o processo de digestão, metabolização, aquela parte química mesmo dos nutrientes no nosso corpo. Então, falta uma pecinha aqui, uma pecinha ali, e esse trabalho fica incompleto. Né? Então, gera muitas deficiências nutricionais, problemas digestivos. A parte intestinal, a nutrição tem um poder muito grande, que está totalmente ligada ao cérebro também. Então, a parte cognitiva, dos transtornos, as estereotipias, né? Que a criança autista também tem muito comum, aquela agitação. Então, a alimentação, ela tem um papel transformador em todo esse processo. Claro que não é, como a gente acabou de falar agora há pouco, com a varinha mágica, né? Fui na consulta, primeira consulta, resolvi todos os meus problemas. Não é. É uma terapia. É um processo que a gente vai evoluindo os degraus. Primeiro a gente mexe naquilo que está mais crítico, faz aquele atendimento base ali, que geralmente é a retirada de alimentos ricos em glúten e caseína, então o leite e o trigo, os alimentos, porque eles têm um poder inflamatório muito grande, principalmente intestinal. E se fosse pra gente conceituar o autismo, a gente resumiria a palavra inflamação do corpo, do intestino, do cérebro. Então essas partes ficam inflamadas e levam todos esses sinais, sintomas que é característicos, né? Essa parte da inflamação, Rose, seria por causa da seletividade? Não, é o organismo faltando essas enzimas, essas substâncias que eu acabei de mencionar, né? Então, e esses alimentos, por eles terem naturalmente esse poder inflamatório, o corpo acaba reagindo e aí vira aquela cascata. E você consegue trazer alguns casos que te marcaram? Tem, a gente sempre tem, né? Sim. Eu costumo dizer que cada criança ela é única, cada atendimento, cada família. A gente brinca também, você fala, não tem como ter um manual, não, né? Não. São únicos, mas são apaixonantes, né? E é muito gostoso quando você
tem aquele momento ali que a família já chega, principalmente as mães, né? Já chegam ali cansadas, porque não é fácil, não é simples. Você receber um diagnóstico, você ter que procurar todas as terapias que demanda, né, o acompanhamento dessas crianças. E aí você recebe essa mãe ali no seu consultório, que já chega com um olhar lacrimejando. Ela ali, chega muito fragilizada, isso, né? cansada, fragilizada. Então, a gente acolher essa mãe, dizer pra ela que ela não tá só, que a gente tá ali pra caminhar juntas. E você vê uma criança que não comia praticamente nada, e aí você recebe fotos, né, que, ai, comeu, sai de uma consulta, já pede pra passar no supermercado pra comprar determinado alimento que nunca tinha provado. Então, essas coisas deixam a gente bem, bem feliz. É, realmente, né? Você ver a evolução dos pacientes, mas quando é criança, né? Porque às vezes a abordagem tem que ser sempre diferenciada. Você entender o comportamento de cada um. Como que você vai tocar, né, aquela criança. Por isso, Diana, a gente tem um questionário pré-consulta, né? Para você já entender um pouco dessa realidade. Você entender os hábitos, as rotinas, o comportamento daquela criança, se ela tem algum outro tipo de doença, se já faz algum tipo de terapia, a rotina da família também. É importante a gente conhecer para quando você receber essa pessoa, né, em consultório, você já está mais familiarizado e conseguir ter uma abordagem melhor, um resultado melhor também. Isso é extremamente importante, porque você acaba conhecendo um pouco das particularidades antes, porque a abordagem, a consulta, ela é demorada, né? Sim. Então, quanto mais informação você tiver, vai ficar mais fácil, né? Isso, a gente consegue aproveitar mais esse tempo ali, né? Da família, poder falar mais. Então, assim, eu converso muito por WhatsApp com os famílias. É foto da alimentação, é foto do cocô. Às vezes, ai, gente, que dá um certo nojinho, mas diz muito sobre a nossa saúde, né? E principalmente saúde intestinal, que é importantíssimo nessa situação. Aproveitar esse gancho. Viu? Você que não presta atenção no seu cocô, ele é importante. Joga lá no Dr. Google e dá uma olhada nos tipos de cocô e como é que tá o seu. Escala Bristol. Olha aí, o que é isso, Rose? É a escalinha do cocô, para dizer que nível que está e o que ele vai te dizer ali, como está a sua saúde no modo geral. Tudo ligado à alimentação, não adianta, não tem como Tem fugir. aplicativos, gente, aplicativos que você registra todo dia lá como é que tá o seu número 2. Tem um, inclusive, que eu posso indicar, Cocô Feliz. É o nome dele. Sério? Tá vendo, gente? Isso é muito sério. Comece a analisar o seu cocô, porque tá ligado à sua alimentação e à tua saúde, né? Muito, muito, muito. Que legal. Rose, aproveitando você aqui, então, a questão da alimentação, que eu acho muito legal conversar sobre isso. Quero mudar a minha alimentação, né? Sempre vão atrás de você por causa disso, porque tem algo ligado nelas, a alimentação que não tá feliz. Mas eu não consigo. Eu já tentei várias vezes, já fiz um monte de dieta. Qual que é a tua sugestão, a tua dica para a galera que está nesse time? Primeira coisa é aquilo que a gente comentou agora há pouco. É o porquê. Porque se você não tiver muito claro isso na sua mente, porque tudo começa aqui, né? Na nossa cabeça. Se você não tiver muito claro na sua mente o porquê que você quer fazer essa mudança, já é um grande princípio para você parar, né? E outra coisa é começar com pequenas mudanças. Não adianta você querer abraçar o mundo. Olha para trás e vê quantos anos você ficou praticando essa alimentação errada. A maioria das pessoas procura um nutricionista porque querem emagrecer. Quanto tempo você levou para chegar a esse peso? E não é com 15 dias, não é com 30 dias que você vai ter essa mudança, né? Então, comece mudando aos poucos. Primeira coisa que 90% das pessoas que eu acompanho não fazem é tomar água. Então, comece bebendo água. Coloque metas realizáveis. Não adianta falar que, eu vou começar 7 dias, fazer exercício 7 dias da semana, não vai rolar. Água, coloque sua garrafinha perto de você. Calcula lá qual é a sua necessidade. Enquanto você não bater sua meta diária, não pare de tomar, né? E tenha ali, facilite a sua vida. Deixe a sua garrafinha ali perto, que toda hora você vai estar olhando para ela e você vai conseguir, vai ser mais fácil. A mesma coisa, com verduras, frutas, tenha
ali na sua geladeira, leva a sua marmitinha, deixa perto de você, facilita a sua vida. Deixa esses alimentos que, é claro, todo mundo tem preferências por algum tipo de guloseima, mas então não deixa isso acessível. Não tem isso dentro da sua casa, né? Se você é daquela que gosta sempre tá pedindo lanche, desinstala os aplicativos ali de delivery, que tudo isso até você baixar de novo, para você fazer o pedir, demora um pouquinho, passa ali, baixa, porque vem aquele impulso, né? E aí se você consegue controlar ali naquele primeiro momento, aí você consegue refletir e pensar, opa, por quê? Que eu realmente estou querendo, né? Então, resumindo, facilite a sua vida, coloque objetivos. Tô tomando a minha água legal agora. Então, qual é o próximo passo que eu quero mudar? E aí, é aquela escadinha que a gente vai subindo os degraus quando você vê aquilo foi se tornando um hábito. Porque não adianta você querer ficar ali 30, 60, 90 dias, estou fazendo dieta. E aí, você segue certinho esse período e depois volta tudo de novo à sua rotina anterior. Os resultados também irão voltar, né? Então, a gente consolidar o hábito é que faz a diferença durante todo esse processo. Até anotei aqui para não perder, porque eu quero ver duas coisas com você. Olha as dicas que você trouxe, simples, estratégias simples, as pessoas não pensam nisso. Mas eu não consigo beber água. Se você acha difícil beber a sua, 2 litros, 3 litros de água por dia, então realmente um plano alimentar não é para você. Não. Porque se você não consegue bater a sua meta de água que você acha difícil, você não vai conseguir mudar a sua alimentação. Né? E muitas outras estratégias que podem ser implantadas. Mas eu não consigo comer legumes. Eu não gosto. Você não é criança. Você não é criança. Para! Diga quais são as suas preferências. Claro, dá para fazer as adaptações. Sim. Tem essa flexibilidade, eu acho muito legal. Tem as opções, você não gosta disso, mas tem isso. Os alimentos que são equivalentes, né? Pra gente fazer essa substituição. Eu não gosto de rúcula. Mas você pode comer uma couve, pode comer uma alface. Você não é obrigado a comer rúcula. Exatamente. Né? Não gosto de jiló. Tudo bem, não precisa comer jiló, mas vamos comer um outro legume que seja isso, da mesma família. Isso é legal. Ali. E aí, hoje eu tava... Tem uma injeção que está na moda agora, eu não consigo lembrar o nome dela. Eu acho que está em teste para ser autorizada aqui no Brasil. Eu estava lendo hoje sobre isso. E ela é super cara, e eu estava vendo, assim, eu acho que custa $1.000 cada aplicação. E eu fiquei pensando, falei, gente, a pílula, né, a fórmula milagrosa. E aí a pessoa toma, emagrece, mas e depois? Porque ela não passou pelo processo, ela não aprendeu. Ela simplesmente tomou, perdeu, não tem fome, né? Porque tira fome, porque não sei o que, emagreci. Beleza, mas e depois? E o teu processo, aquela aprendizagem? E isso, muitas pessoas não entendem isso, né? Queima a etapa. Realmente, assim, até a cirurgia bariátrica, né? Sim. Que é um caso bem extremo, né? Para poder o tratamento de obesidade. Quem queima as etapas, como você disse, né? Porque você tem que fazer um processo antes, com acompanhamento nutricional, um acompanhamento psicológico. Tanto que para você fazer essa cirurgia, você precisa de laudo desses profissionais. Mas as pessoas chegam na gente, eu quero um laudo para fazer a cirurgia bariátrica. Falo, opa, não é bem assim, né? Nós temos que ter sessões antes para eu poder dizer que você está apto. Porque é um processo onde a pessoa vai... Inicialmente, um copinho desse de café é a alimentação dela, 50 ml. Nossa. Né? Então, se essa mente, esse corpo não estiver preparado para isso, passou aquele período ali de adaptação, que realmente vai emagrecer, porque está restrito bastante, engorda tudo de novo. Né? Quantas pessoas que já fizeram a cirurgia bariátrica voltaram a engordar? Sim. Pessoas que fazem esses tratamentos medicamentosos aí, né? TOMS, inibidores de apetite e tudo mais, emagrecem sim naquele período, porque fica totalmente sem fome e acaba realmente não comendo, porém, passou o efeito daquilo ali, volta tudo e um pouco mais. Exato. Vem uns quilinhos de brinde ali, extras, porque o nosso corpo ele é muito inteligente, né? O nosso... organismo, nosso metabolismo, ele entende como isso como uma privação, um sacrifício. Então, por isso que emagrecer não é tão simplesinho, tão fácil, tão rápido. Porque quando ele vê que ele começa, que para emagrecer tem que restringir, né? Você tem que
consumir menos do que você... E aí o nosso corpo, ele começa a criar estratégias. Então, a gente tem que estar ali. Por isso, a importância do acompanhamento profissional. A gente vai fazendo ajustes no meio desse caminho para driblar esses efeitos platôs que o corpo da gente vai criando estratégias. Bem isso, essa injeção, eles estão até usando a questão da bariátrica. Equivale a uma cirurgia bariátrica. Olha isso. Mas é o que você falou também. Depois... volta, porque a pessoa não aprendeu, não entendeu o que comer, como comer, quando comer, que hora... Né? Todo esse cuidado que precisa ter nesse aprendizado, nesse processo. A gente se conhecer faz muita diferença nisso, né, Jane? E a gente respeitar o nosso corpo. Porque muitas vezes a gente não ouve. O nosso corpo, ele tá dando sinais, ele tá falando com a gente e a gente não escuta ele. Questão da saciedade. Eu vou ali comer, me sentir satisfeito, eu não preciso... comer aquele prato todo que eu coloquei. Meu corpo já diz, tá legal, já tô satisfeito aqui. Mas aí a gente, não, tô com dó, é pecado, né, jogar comida fora. Estragar. A gente tem essa cultura, essa criação. E aí eu acabo comendo. Então eu comi hoje. Meu estômago, ele é um músculo, ele é elástico. Ele se dilata um pouquinho. E é aquilo que a gente falou, né, eu comi hoje, aí amanhã eu repito, quando eu vejo... virou o famoso hábito novamente, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Se é praticado várias vezes, ele torna-se esse hábito. Realmente, assim, dá para ficar horas falando a respeito disso, porque tem tantos ganchos aí, sim, né, e que as pessoas ignoram. Muitas sabem, na verdade, eu não sei o que eu posso comer. Sabe, eu sei que você sabe, mas a gente ignora, né? Essa questão isso é legal, de se conhecer, de entender a hora da saciedade, porque muitas vezes eu me pego, eu percebo assim, eu não tô com fome, é vontade. Sim. É vontade, eu quero, mas eu tô bem, eu não tô com... Se eu parar para analisar, toma um copinho de água. Fazer essa pergunta é importante. Eu realmente tô com fome? Ou eu tô com vontade de comer? Tem até um testezinho que a gente brinca, tá com fome? Pensa num ovo cozido gelado. Você comeria? Então, se realmente é fome. Agora, você pensou e fez aquela careta, não é isso. Então, é vontade de comer, não é fome. Realmente, se fosse fome, mandava ver mesmo. Rose, quais são os seus cuidados com a saúde? Você pratica atividade física? Como que é teu dia a dia nesse sentido? Então, eu pratico, né, atividade física, hoje eu faço musculação, tento correr 3 vezes por semana também. E assim, procuro comer a maior parte do tempo, né, uma alimentação saudável, gosto muito de frutas, legumes, verduras. Tenho minhas saidinhas também, né, que às vezes a pessoa olha... A gente tá em restaurante, supermercado, sempre tem aquela olhada ali, né, no prato. Deixa eu ver o que a nutricionista tá comendo, deixa eu ver o que a nutricionista tá comprando. Tem muito essa cobrança também das pessoas, né? Mas eu sou um ser humano, também tenho minhas vontades, né? Também tenho minha vontade de uma pizzazinha, de tomar um vinho. Mas isso aí é de modo esporádico, né? Cuido da alimentação, cuido da minha suplementação, que, né, depois dos 40 para frente, principalmente, aí faz diferença na vida da gente. E durmo bem, gosto de dormir cedo, aí eu tenho disposição para acordar cedo, para poder fazer meus exercícios. É basicamente isso. Bebo água. É engraçado essa questão de... Nossa, você come isso? Engraçado, né? As pessoas falam, como? Não tem problema. O que a gente falou antes, o problema é comer todos os dias. Salgadinho, lanche, refrigerante, doce. Isso. Esporadicamente não tem problema. Tem problema. Né? Você ter essa consciência e se cuidar em relação a isso. Então, assim, que a gente sempre conversa sobre essas questões, né? Buscar comer o máximo de forma correta, mais saudável, para que quando você tiver esse tipo de evento, essas oportunidades, você aproveite. Né? Não tem problema, sem se cobrar, né? Sem aquela neura, sem se sentir, ai meu Deus, por que eu tô fazendo isso? Eu não deveria estar fazendo isso, ficar com aquele remorso, com aquela culpa, que geram uma série de sentimentos negativos na gente que não vai resolver nada. É verdade. E como que é a tua rotina matinal? Qual a primeira coisa que você faz quando acorda e na sequência? Como é? Olha, a primeira coisa que eu faço é já vestir a roupa da academia, que eu já deixo separada, que é pra evitar fadiga. Só vai. Isso, pega ali, que é pra nem pensar 2 vezes, né? Então, visto a minha roupa e tomo meu shotzinho
matinal ali para fortalecer a imunidade, intestino. Conta. O que tem nesse shot? É um shot simples, ele é limão, própolis, né? O própolis verde, que tem um poder anti-inflamatório bem grande. Às vezes eu coloco uma cúrcuma, um gengibre, então dá uma variadinha ali para poder... Gente, é shot, é dose mínima. Botou, engoliu, tá valendo. Legal. E todo dia, as corridas você faz à tardezinha? Como é que você tem feito? As corridas são à tarde. 6, 5 meses, 6 horas, mais ou menos nesses horários. E depois desse processo, é preparar o lanche do filhote, que estuda em Cacoal, deixo o lanchinho dele pronto e aí vou pra academia. E aí volta, café da manhã e trabalho. E quem ou que te inspira a ser sempre melhor, a buscar mais? Pra mim, Jana, eu acho que minha família, né, principalmente meus filhos, a gente sempre tá buscando se aperfeiçoar, melhorar, para poder dar o melhor para eles e também ser exemplo, né, para eles, aquilo que a gente falou agora há pouco também. E, sim, falando profissionalmente, pessoas que me inspiram como profissionais, tem 2 pessoas que são muito fortes, assim, para mim. A Ana Paula Pujol, que é uma nutricionista, uma referência no Brasil, né? Ela tem uma plataforma voltada para nutricionistas, de cursos, palestras e tudo mais. E também tem o professor Murilo Pereira, que é um cara que é fera da nutrição, principalmente voltado para a parte intestinal, a saúde intestinal. Então, assim, é uma área que eu gosto muito, porque ele reflete, como o próprio professor Murilo diz, o que acontece no intestino não fica só no intestino. É diferente de Vegas, né? O que acontece em Vegas fica lá. No intestino, não. O que acontece no intestino, ele reflete no seu corpo inteiro. Então, por isso, essa paixão. E eu acho que também estudando o autismo, nutrição e autismo, que a gente vê que o intestino faz total diferença na qualidade de vida deles também. Então, você tratando bem esse intestino, suplementando, não expondo ele a alimentos agressores, inflamatórios, a gente tem um ganho significativo. Ô, Rose, traz um exemplo de alimentos inflamatórios. Como assim, né? As pessoas estão vendo a gente, ouvindo. Traz um pouquinho mais de detalhes sobre esses alimentos. Açúcar é um alimento potencialmente inflamatório, né? Para o nosso corpo. São alimentos que o nosso corpo ele tem uma certa dificuldade também para digerir, principalmente a parte de proteínas, né? Que ele não tem todo as ferramentas para fazer. E o alimento, ele vem ali aquela parte grande da proteína, então ele é quebrado em vários pedacinhos até chegar no aminoácido, que é a parte que o nosso corpo realmente absorve. Então, como o nosso corpo não tem todas essas ferramentas para fazer, ele fica pedacinhos, ele não chega a virar o aminoácido. E aí o nosso corpo, ele entende aquilo como algo estranho. E aí o que ele faz? Ele vai tentar combater. E aí isso gera uma reação inflamatória. De modo simples, explicando, né? Sim. E aí gera esse processo inflamatório dentro do nosso corpo, né? Então, tem pessoas que vivem com dor de cabeça, a barriga distendida, diarreias, come qualquer coisinha, tem diarreia, ou constipação, o intestino fica ali 4, 5 dias sem conseguir evacuar. Então, tudo isso são sinais de que algo está errado, né? Hoje mesmo, antes de vir para cá um pouco, eu acompanhei uma paciente que, assim, deixa a gente falando como que as pessoas não enxergam isso, né? Ela está em uso de bolsa de colostomia, porque ela teve que fazer uma cirurgia para retirada de fezes que endureceram, petrificaram mesmo no intestino, teve que tirar uma parte do intestino. E aí eu perguntei como que era, né, a função intestinal dela antes desse episódio. Ela disse que ficava 10, 12 dias sem evacuar. E eu falei, você achava isso normal? Ela falou, pra mim era normal, eu não sabia que a pessoa precisa, que o normal é ir ao banheiro todos os dias, né? Passou de 3 dias, gente, já é considerado constipação. E a gente tem que procurar ajuda. Procurar fazer essas mudanças, principalmente alimentares, que o resultado vem. Como é importante buscar informação. Gente, você tem que fazer cocô todo dia, todos os dias. E a água ajuda muito, tá? Principalmente água em jejum. Começa a praticar, tomar copinho de água em jejum, que já faz uma diferença grande. Olha aí que legal. Algo simples,
né? Que você não precisa investir. Às vezes a pessoa investe tanto ali em suplementos, né? Gasta 300, 400 reais em suplementos, medicamentos e não faz o básico. Cara, o básico funciona. Ai, mas fazer dieta é caro. Não é, porque você tá com frescura, querendo comprar coisa cara, que não tem necessidade. Querendo comer pistache, amêndoas. É cada coisa que a gente vê por aí, gente. Aí, e entra a parte da suplementação. A pessoa entra na academia, aí já vai lá na farmácia, compra um monte de suplemento. Gente, faz o básico. Vamos começar. Deixa aqui preparar o terreno primeiro, depois a gente entra, né? Exatamente. E faz toda a diferença. Água. Bebe, vai lá e bebe água. Começa a beber a sua cota de água, pelo menos, água pra ver a é diferença. 0 calorias. 0 calorias. Pode beber água sem medo, não sem engorda. culpa nenhuma. Só vai fazer bem. Intestino, pele, imunidade, tudo fica ótimo. Eu fico assim, passada. Não, e porque eu tenho dificuldade em beber água, né? Minha garrafinha lá, tem que bater aquela meta. Mas lá. você se disciplina, né? Sofrida, mas a gente sabe, eu sei da importância, só que às vezes a gente ignora. O que eu falei, você sabe o que você precisa fazer para melhorar na sua vida em relação à alimentação, mas não faz. Porque você escolheu. É difícil. O sono, né? As pessoas ficam brigando, querem tomar remédios para dormir, mas às vezes não fazem o básico. De deixar um quarto escuro, desligar das telas, né? Celular hoje, que fica ali tão acessível. Essa luz estimula o nosso cérebro. Nosso cérebro pensa que tá de dia e ele quer ficar ligadão ali para poder fazer as atividades. Então, você se colocar mesmo, ó, 30 minutos, eu deitei, deixar o celular longe de mim. É a questão ali do magnetismo. Sim. E essa claridade, que aí o teu corpo vai se habituando, ele vai entendendo que é o horário dele dormir. A gente tem o nosso ciclo circadiano, né? Que ele é perfeito. Ele sabe que a produção dos nossos hormônios, de sono, de acordar, tudo nos horários se guiando pela luz do dia. Mas aí com a tecnologia, modernidade, a gente está exposto, né, a essas luzes todas, e aí o nosso cérebro acaba sem saber, tá de dia, tá de noite, e aí se tem aquela luz, ele entende que tá de dia e quer ficar desperto. Então, se a gente fazer essa higiene do sono, essa rotina, você não vai precisar tomar remedinho para dormir. Ai, gente, quanta dica boa. Olha aí, você começou a falar, eu lembrei a questão da higiene do sono. Pois é, joga lá no Dr. Google também, higiene do sono. A questão do quarto mais escuro, mais em silêncio, se distancia das telas, da televisão. Mais leve à noite. Tem muita dificuldade, coloca ali um chazinho, os alimentos para ajudar a melhorar, induzir esse sono, né? A gente tem os hormônios do sono ali. Gente, kiwi é um alimento que ajuda a melhorar a qualidade do sono. Para quem não gosta de chazinhos, né? Aquele chazinho de camomila, cidreira, mulungu, que são chazinhos que vão... E se tem pessoas que são mais sensíveis que as outras, né? A cafeína. Se você tem essa dificuldade, já corta. Depois do almoço, tira o cafezinho, chamate, tereré, que são alimentos ricos em cafeína que vão deixar você mais estimulado. Né? Então, deixa esses produtinhos ali para a parte da manhã, a parte da tarde já não consome, porque eles estimulam e vai atrapalhar o seu sono. Sim. Né? Ó, você só vai continuar a fazer errado se você quiser depois dessas, viu? Ó, e ponto. Se você tivesse a oportunidade de colocar uma frase, assim, para que todos do planeta Terra vejam, ela vai ser traduzida em várias línguas. Que frase ou pensamento seria esse? Jane, eu vim pensando nessa frase, né? Eu vejo você perguntando para as outras pessoas e eu ficava. Se algum dia a Jane me perguntar que frase seria essa? E aqui, acho que tem muito a ver comigo, fala muito comigo. É uma frase que eu até tinha numa plaquinha na minha casa. É pratique gratidão. Que eu acredito, mas assim, aquela gratidão genuína. Não é essa gratidão de, eu sou grato da boca para fora. Não, aquela gratidão realmente que vem lá do coração e sai pela boca, né? De coisas simples, não precisa de você... Ontem mesmo, eu levantei para ir pra academia e tinha uma lua linda. Você contemplar aquilo ali e ser grato a Deus pela oportunidade de você tá podendo contemplar, né? De você levantar e poder dar um beijo no seu filho, de você ter um trabalho para ir, de coisas simples. Claro que a gente também é grato por grandes conquistas que a gente busca na nossa vida profissional, de relacionamentos e tudo mais, mas ser grato
pelo simples também, pelo nosso dia a dia, que eu acredito que esse sentimento, ele gera uma série de outras energias positivas pra gente. Nossa, você falou isso, me fez lembrar de uma situação no fim de semana. Eu tinha acordado muito cedo para fazer uma atividade física, era umas 5 e pouco, e aí depois eu tinha combinado de ir com a minha mãe em Cacoal. E eu estava cansada já do dia anterior, mas eu tinha que ir ao mercado antes de ir para Cacoal com a minha mãe. E eu falei assim, nossa, eu vou estar cansada de caminhar, porque eu tenho que ir lá no mercado, tenho que fazer compra, tenho que ir no outro mercado, tenho que ir para Cacoal, vou andar com eles. Sabe quando você começa... Aí eu falei assim, não, mas espera aí. E aí você lembra de ser grato. Que bom que eu tenho saúde, que eu tenho disposição para fazer essas coisas. E é o que você falou, e te remete a outras coisas. Você, poxa vida, para de reclamar. Olha quanta coisa boa. A gente tem o hábito horroroso de olhar o que a gente não tem e querer, e reclamar daquilo que a gente não tem, e a gente esquece. De agradecer pelo que a gente já tem, né? E que muitas vezes a gente já orou, já desejou, né? É e verdade. aí, quando a gente conquista, a gente acha que perde, digamos assim, a importância. Não, é importante. Eu valorizo muito essa questão da gratidão. Das pessoas que passaram pelas nossas vidas, que nos ensinaram algo, que colaboraram, né, para determinadas situações, para a gente atravessar determinados problemas. Então, eu valorizo muito. Ah, isso é muito legal. Bom, a gente vai caminhando para o finzinho da nossa conversa, mas antes de entrar nessa parte, vou agradecer novamente aos nossos patrocinadores, Letícia Calçados, Cone Suambev e Pac Saúde Pimenta Bueno, nossos grandes parceiros desde o início. Agora nós vamos para um outro momento, que é assim, eu vou te fazer uma pergunta, não que a resposta precisa ser rápida, mas você tem que falar ela, vê na cabeça já fala, Certo. tá bom? Bora lá. Comida preferida? Então, olha aí. Massas. Minha comida preferida é massas, né? Uma pizza, uma panqueca, Ai, um pãozinho caseiro saindo do forno. São minhas perdições. E eu tenho que me controlar pela questão do glúten, que eu tenho uma certa intolerância, mas é uma das coisas que eu gosto muito. E o que você não come de jeito nenhum? Ai, alguns frutos do mar, ostra, é um negócio que só de pensar assim, aquela textura. Uma qualidade sua? Estudiosa, que eu falei há pouco, né? Em que você gostaria de ser melhor? Eu preciso muito melhorar o meu marketing pessoal. Eu sou muito fraca nesse sentido. E o que te tira do sério? Injustiça. Pô, o que você mais admira em uma pessoa? Eu acho que ela valorizar esse simples da vida. Praticar essa gratidão que a gente comentou há pouco. Com o que você mais gasta dinheiro? Olha, segundo meu marido, com viagens. Ah, você adora viajar, é verdade. E se você pudesse ligar para alguém do passado ou do futuro, quem seria essa pessoa e o que você diria para ela? Do passado, Diana, minhas avós. Tanto a minha avó materna quanto paterna, né? Eu agradeceria a elas por todo o amor, por todo o ensinamento, por todo o legado que elas deixaram na nossa família, que foram mulheres, assim, admiráveis, né? Que ensinou muito para todos nós. Que lindo. Onde que a gente encontra nas redes sociais? Aproveita para fazer o seu marketing pessoal. Bom, o Instagram, né, é nutri.rosinelandim, Facebook Rosinelandim, e eu só tenho essas duas. Tá ótimo, já é muita coisa para gerenciar. Para a gente finalizar, deixa uma sugestão de um livro, de um filme, de uma série que, de certa forma, te trouxe algum aprendizado. Filmes, séries eu vou ficar devendo porque eu não sou muito adepta, eu prefiro ler. Então eu gosto, assim, 2 livros que eu li que me trouxeram bastante reflexão. O Milagre da Manhã, né? Que ele te traz muitas coisas práticas pra gente mudar, aquilo que a gente comentou há pouco, né? Se você quer realmente, começa a praticar. E aí tem várias estratégias, coisas que se você realmente leu, colocou em prática, vai funcionar, né? E que eu gostei bastante quando os meus filhos ainda eram pequenos, então para quem tem filho pequeno, eu acredito que vale a pena, é Quem Ama Educa. Né? Então, ele traz uma linguagem pra gente entender como funciona a cabecinha da criança, ressignificar, porque a gente foi criado de um jeito e a gente acaba querendo reproduzir a nossa forma de criação, né? Então, ali traz um jeito pra gente ressignificar esse olhar, essa criação, esse cuidado que eu acredito que
foi muito positivo para mim, foi um grande aprendizado. Muito bom. Rose, eu quero te agradecer por ter vindo aqui. Eu te considero uma pessoa muito especial. Você é inspiradora. Ai. É muito bom estar com você no dia a dia, porque a gente aprende, a gente acaba pegando uma coisinha ou outra ali, então não tem como não aprender. E você achou um horáriozinho na tua agenda, conseguiu encaixar, veio participar, topou o desafio. Então, muito obrigada. Eu tenho certeza assim, que quem viu, quem ouviu, aprendeu muita coisa, está curioso com outras coisas também. Então, a Rose está aí também, viu, gente? Entra nas redes sociais, só entrar em contato com a Rose, que ela vai poder agregar demais na sua vida. Então, de coração, muito obrigada por ter participado do episódio de hoje. Eu que agradeço, né? Porque você é uma pessoa inspiradora também, né? Uma pessoa que dentro da nossa cidade é muito conhecida, e poder ter essa oportunidade de vir aqui falar um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho da minha vida, é muito bom, né? Então, eu te agradeço pela oportunidade e, como você falou aí, estou à disposição para quem quiser saber um pouquinho mais sobre alimentação e nutrição, pode entrar em contato. Obrigada, Rose. Obrigada a você que ficou até agora conosco, nos vendo ou nos ouvindo. E até o próximo Singulares Podcast.